Olá, queridos, nesse vídeo vamos falar sobre pregação. Como preparar uma pregação pela primeira vez. Esse vídeo é para você que nunca pregou as Escrituras, ou até mesmo você que já prega e tem certas dificuldades ao manusear, ao passar para a igreja as Sagradas Escrituras. Nesse vídeo vamos apresentar algumas dicas fundamentais. Eu separei aqui 6 passos importantes para preparar uma pregação. Então fica até o final desse vídeo, pois eu tenho algo especial para vocês. Serão 6 passos muito importantes. No final eu vou te entregar esse esboço, essa planilha aqui que eu estou apresentando para vocês. Eu vou entregar para vocês, vou dizer como é que vocês vão baixar esse estudo para estudar aí na sua casa. Então são 6 passos para preparar uma pregação. Já deixa aqui o seu like, comenta nesse vídeo o que agregou de conhecimento para você. Vamos para o nosso primeiro passo. Escolha o texto bíblico. É fundamental escolher o texto, pois a pregação ela é bíblica. Então o texto é a coroa da mensagem. Primeiro ponto, eu abordei aqui: ore antes de escolher o texto. É necessário você orar. Para quê? Pedir direção a Deus, para que o Senhor venha esclarecer aquele texto que você já escolheu, ou você está em dúvida. Peça uma orientação a Deus, peça uma direção a Deus para escolher o texto certo. Segundo ponto, escolha um texto. Qual texto? Um texto que já falou ao seu coração, um texto que você compreenda, pois não adianta você escolher um texto complexo e não saber explicar para as pessoas, não saber passar aquele conhecimento para os irmãos. Então, na maioria das vezes é melhor escolher um João 3,16, coloquei aqui como exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, escolha um texto fácil, que você consiga compreender, consiga interpretar naquele espaço de tempo, porque às vezes você só tem 2 dias para preparar uma pregação, então vale muito a pena você recorrer para os textos que você já conhece. Antes de passarmos para o segundo ponto, eu quero te apresentar o curso Pregação Impactante. Para você que deseja de uma vez por todas aprender a elaborar sermões impactantes, você não tem tanto sucesso na pregação, sente aquela dificuldade, eu vou te ensinar o passo a passo dentro da homilética, como você vai elaborar sermões impactantes, descobrir os segredos que os grandes pregadores usam para elaborar suas mensagens. Clica aqui no link da descrição e você terá acesso ao curso Pregação Impactante. Vamos para o nosso segundo ponto. Entenda o contexto. Leia o texto várias vezes para você entender o que ele diz. Não venha com essa história de você ler apenas uma vez, 2 vezes, leia no mínimo 5 vezes, até você entender, até você compreender de fato o que aquele texto quer passar para você entender a mensagem real daquele texto. Segundo ponto, pesquise o contexto histórico e cultural. Por que isso? É necessário você entender como se deu aquela história, quais são os personagens, qual é a cultura daquela época. Entenda sobre a história, sobre a cultura, a geografia, as cidades. Então é necessário você ter esse tipo de entendimento, porque vai trazer mais conteúdo, a sua mensagem vai ficar mais rica e você irá passar um conhecimento para a igreja mais profundo daquele texto. Então não seja o pregador que prega apenas somente mensagens rasas. Deus usa dessa forma, mas não vamos ser pregadores relaxados. Vamos estudar, buscar o máximo possível daquele texto. Ponto 3, descubra a mensagem principal. Qual é a mensagem principal que aquele texto quer comunicar? João 3,16 foi o texto que eu citei. A mensagem principal daquele texto é dizer para as pessoas que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou Jesus para morrer pelas nossas vidas. Então, a mensagem principal daquele texto é o amor de Deus. Então, descubra no texto essa mensagem principal. Tópico 3. Estruture a pregação. Você precisa entender que toda pregação tem o início, o meio e o fim. Então, eu dividi aqui em 3 partes essa estrutura. Primeiro, a introdução. O que seria a introdução? É as primeiras partes, é as primeiras palavras da mensagem que você vai pregar, vai falar para as pessoas. Comece com algo que prenda a atenção,
Por exemplo, uma pergunta, uma história, um testemunho, uma citação, alguma coisa que venha causar curiosidade. Ponto 2, apresente o tema. Você precisa falar do tema. Você precisa falar para as pessoas o tema que você preparou para ministrar naquela noite. Por exemplo, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje iremos falar sobre o amor de Deus. O versículo-chave desse tema é João 3, capítulo 16. Então, você comece de uma forma introdutória, sem focar logo nas partes principais do texto. Dê uma introdução pequena. Eu comparo a introdução como a frente de uma casa. Você ainda não conhece aquilo que está dentro da casa, mas quando você vê uma casa, você tem um panorama, você tem uma visão mais ou menos daquilo que irá ter dentro daquela casa. Uma casa feia por fora, dificilmente alguém vai esperar coisas boas por dentro dela. Então, se você vê uma casa bonita, você sabe que por dentro daquela casa realmente ela é bonita, ela tem móveis bonitas, é uma casa aconchegante, é uma casa luxuosa, bela. Então, a introdução é isso. Você vai apresentar alguns pontos iniciais. Segunda parte da estrutura. Eu apresentei aqui uma estrutura com 3 partes. A primeira parte é a introdução. Segunda parte é o desenvolvimento, que é o seu esboço no geral, os tópicos da mensagem. Ponto 1, eu coloquei aqui, deixa eu marcar aqui para vocês. Ponto 1, explique o texto, usando exemplos e referências bíblicas. Aqui no ponto 2 eu coloquei, organize seus pontos. Então, no seu desenvolvimento, você vai organizar os pontos da sua mensagem. Por exemplo, no desenvolvimento você vai colocar tópico 1, tópico 2, tópico 3, assim como você bem quiser. Eu sempre costumo separar os tópicos da minha mensagem pelos versículos. Por exemplo, se eu tenho um texto que tem 10 versículos, eu pego os versículos-chave daquele texto e separo eles como os tópicos. Por exemplo, tópico 1 é o versículo 1, tópico 2 é o versículo 3 ou 4, estou dando um exemplo. Tópico 3, eu vou colocar o versículo 7. Então, você coloca os tópicos e vai organizando as suas mensagens. E nesses tópicos você vai colocar as informações da sua mensagem, o seu conteúdo, o seu desenvolvimento. Então, os tópicos é o desenvolvimento de toda a sua pregação. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, se a sua mensagem for temática, como é que você vai fazer a divisão? Você está falando ali sobre milagres. Como é que você organizaria uma pregação temática? Se o seu tema é sobre milagres, é claro que você não vai focar em um milagre específico. Você vai apresentar o tema sobre milagre, você vai pregar sobre milagre. Então no tópico 1 eu colocaria um milagre, estou dando um exemplo, do cego Bartimeu. Tópico 2 eu colocaria a ressurreição do filho da viúva de Naim. Tópico 3, o paralítico de Betesda. Estou dando um exemplo. Claro que você não vai misturar dando qualquer exemplo de milagre. Você deve ser bem organizado no seu esboço, de acordo com o seu tema. O seu desenvolvimento é de acordo com o seu tema. Então, em uma mensagem temática, você vai discorrer o seu tema, apresentar passagens que falem sobre milagre. Cada tópico você coloca uma passagem e você vai explicando até chegar na parte 3 do seu desenvolvimento, que é a conclusão. Pera aí. Essa aqui é a conclusão, que é a parte 3. O que é a conclusão? É o resumo, é os pontos principais. Então você vai dar um resumo geral de toda a sua mensagem. Não se esqueça de, no final da sua mensagem, fazer um apelo e aplicar a mensagem para a vida dos ouvintes. Essa aplicação que eu falo você vai dar um resumo geral e aplicar algo que as pessoas possam praticar. Vamos lá, vamos passar aqui. Tópico 4. Já saí da parte do desenvolvimento, da parte de construir a mensagem. Tópico 4. Você precisa usar recursos de estudo. Quais são os recursos? Bíblia de estudo. Por quê? Elas trazem notas, referências, explicações. Elas trazem textos que geram conexões, referências cruzadas, outras passagens que falam do mesmo assunto.
comentário bíblico. Por que necessário? Para você entender melhor um versículo, um resumo de um livro, um resumo de um capítulo. Então, tenha essas ferramentas em casa: concordância, dicionários bíblicos, para você entender a interpretação de uma palavra difícil. É sempre bom você, pregador, ter essas ferramentas em casa para você estudar melhor um texto bíblico. O tópico 5 do nosso vídeo de hoje é: faça aplicações práticas. O que seria isso? Torne a mensagem relevante. Aplique para as pessoas. De nada adianta você estar pregando e não aplicar. Por exemplo, as pessoas sabem que Deus é amor, mas você poderia aplicar dessa forma: Jesus te ama. Tá vendo que a palavra mudou, a questão já mudou. Eu afirmar que Jesus é amor e dizer que Jesus te ama. Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus deseja salvar você. Jesus deseja curar você. Então é algo mais direto, mais pessoal. Você está levando a palavra, aplicando para os corações presentes. Então torne a mensagem relevante. Mostre como o texto pode ser aplicado à vida dos ouvintes. Vou passar aqui. Vamos para o tópico 6. O passo 6, na verdade. Então, nesse vídeo nós apresentamos 6 passos. Estamos aqui com o último passo, que esse passo nada mais é do que prepare-se espiritualmente e pratique. Primeiro ponto: ore para que Deus use você como instrumento. É necessário orar. Não invente de pregar sem orar. O pregador sem oração, ele é apenas um pregador que está no automático. Ele não tem a revelação de Deus. Ele não tem a direção do Espírito Santo. Ore bastante. Se consagre, jejue. Tenha uma vida de consagração, tenha uma vida de oração, de jejum, uma vida de comunhão com Deus. Segundo ponto: ensaiar. Por que ensaiar, irmãos? Porque isso ajuda a você organizar os seus pensamentos e sentir mais confiante. Fale com naturalidade, como se estivesse conversando com alguém. Então pregue em casa, ensaie em casa, para você se familiarizar mais com aquele texto e ver as melhores formas de você aplicar o conteúdo para a igreja. Então veja as melhores formas e tenha certeza, você fazendo isso vai ajudar bastante na hora de você expor a pregação bíblica. Então, meus irmãos, esse foi o nosso vídeo. Apresentamos aqui 6 passos para preparar uma pregação pela primeira vez. Se você deseja aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento, clica aqui abaixo e conheça o curso Pregação Impactante e venha se aprofundar ainda mais no conhecimento das Escrituras.